No mês que vem, entra em vigor a lei número 15.211, que é de 2025, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Essa lei foi sancionada em setembro do ano passado. Trata-se de um marco legal que é inédito, voltado exclusivamente para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Quem nos explica um pouquinho mais sobre como vai funcionar é a minha convidada, a advogada Helena Bastos. Bom dia, Helena. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Helena, pela sua participação aqui conosco. O que é o ECA Digital? Então, o ECA Digital, ele também é conhecido como Lei Felca, porque ele foi criado a partir da repercussão do vídeo do influenciador, em que ele denunciou influenciadores que exploravam conteúdos com teor de sexualização de crianças e adolescentes na internet. E que ela, como você bem disse, vai entrar agora em vigor em março, né? E essa lei, ela traz uma ampliação do direito das crianças e adolescentes de forma complementar ao ECA, LGPD e ao Marco Civil da Internet também. O foco dela é a regulamentação das plataformas digitais e jogos eletrônicos voltados para menores. Entendido. E o que prevê, Helena, a partir do próximo mês, o que pode e o que não pode? Certo. Então, os principais pontos que a lei traz é a fiscalização pelos pais, o monitoramento. E também ele tem, com os pais, né, quando o menor de 16 anos, ele só pode ter uma conta digital se for vinculada a de um pai. E esse pai, ele pode fazer a configuração dessa conta, bem como também pode supervisionar o que está sendo assistido, o que está sendo explorado por esse filho. Ele também traz assim, uma filtragem de conteúdos para menores, de modo que vai remover conteúdos de assédios sexuais, cyberbullying, incentivo a suicídios, e também diminuir o estímulo de recompensas que levam, né, a criança ou adolescente a ficar mais horas de exposição a telas. Eu vou até utilizar um exemplo recente de um acontecimento que foi no jogo Roblox, que teve uma repercussão em que foi retirado o áudio e o chat dos menores. E essa atitude foi feita pela plataforma para se adequar à legislação, em que as crianças, né, em resposta a isso, como ficaram sem essa forma de comunicação dentro do jogo, elas começaram a utilizar placas. E essas placas, elas foram amplamente divulgadas na internet. E esse ponto, assim, é porque a plataforma, ela precisa se adequar. E a partir disso também muda o fato que não vai ter mais aquela autodeclaração, em que basta clicar num botão onde você declara que tem mais de 18 anos, ou se não, informar uma data de nascimento. Precisa ter um critério mais objetivo da plataforma para identificar a idade do usuário. Porque eles burlavam, né, Helena? Sim. Isso acontecia muito porque era você clicar num botão, informar tenho mais de 18 anos, ou apenas informar uma data. Então você pode informar qualquer data e não tem uma verificação. Uhum. E o que muda exatamente nesse critério aí de burlar? Que tipo de informações eles vão pedir para caracterizar que de fato ali tem um menor de 16? Então, isso vai ficar a critério de cada plataforma. Algumas plataformas já estão utilizando, por exemplo, a verificação facial, para poder identificar através de características faciais se trata de um menor de idade. Uhum. Mas outras plataformas podem utilizar de outros métodos, talvez pedir alguma documentação, confirmação dos responsáveis. Então, isso vai ficar a critério de cada plataforma. Entendido. E de fato, né, como é que a gente consegue monitorar isso, Helena, na prática, né? Tirar uma lei do papel e torná-la uma prática segura, né, um ambiente mais seguro, principalmente para os mais vulneráveis. Então, a lei, ela trata de uma cooperação. E essa cooperação vai ser feita através da família, do Estado e das plataformas digitais, em que todos devem fiscalizar e fazer um ambiente adequado para esse menor dentro do ambiente digital. Porque o ambiente digital acaba sendo uma extensão do nosso ambiente e evitar que eles se contaminem, né, por questões de conteúdos impróprios e nocivos à formação deles. E aí terá uma fiscalização que ficará a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados. E ela pode aplicar advertência, multas às plataformas, vai depender do grau de descumprimento ou de malefício causado aos menores. Uhum. Como é que fica a exploração comercial para essa faixa etária? Então, a exploração comercial, ela foi vedada para esses menores, proibindo vídeos, né, de monetização de exploração sexual, ou se não, conteúdos impróprios para esses menores, eles foram
retirados essa monetização que tinha automaticamente por redes sociais, principalmente também plataformas como o YouTube, por exemplo. Entendido. Helena, hoje, né, quais são você citou logo, né, logo no início aí a história do Felca, né, quando ele denunciou essa rede de abuso de menores e funcionando abertamente nessas plataformas, né? Muitas delas, elas não têm nenhum tipo de controle aqui no Brasil. As interações são exclusivamente em plataformas internacionais, não é mesmo? Certo, mas a lei, ela prevê que essas plataformas, elas vão ter que ter um representante no Brasil, que vai ser notificado através dele. Então, assim, passa a ter um cumprimento legal. E se elas descumprirem, pode até mesmo ser suspensas das práticas aqui. Uhum. Com a entrada em vigor desse ECA digital, a fiscalização ela é imediata também? Isso, porque a lei ela deu um prazo de 6 meses para que as plataformas se adequem. Então, a partir do dia 18 de março, ela vai começar a sua fiscalização e pode aplicar as sanções previstas. Uhum. E a gente está falando de plataformas de rede social e também de exibição, não é isso? Como você lembrou do YouTube aí? Isso. Roblox, Também os jogos YouTube, eletrônicos. Discord, tudo isso entra no pacote? Sim, tudo isso. Além de Instagram, Facebook, Threads e tudo mais. Sim, todas as plataformas digitais. TikTok. Sim, com certeza. E aí, eu estava aqui pensando, né? E eu tenho adolescente em casa. Tem que ter essa supervisão parental, né? Ou seja, quem tem menos de 16 anos só pode ter uma conta vinculada ao responsável, correto? E cria-se, então, uma estratégia de filtrar melhor essa tentativa deles de burlar, né? O sistema. Uhum. Esta conta, ela tem uma proteção parental, por exemplo, a minha filha não vai ver conteúdo que não é adequado para a idade dela, é isso? Isso, conforme eu informei, tem a parte que os pais, eles podem, através das configurações do aplicativo, eles podem limitar, por exemplo, você não quer que apareça a palavra tal, o conteúdo tal, você pode limitar isso para o seu filho. Também a plataforma, ela tem que fazer uma filtragem desses conteúdos para menores, conforme eu havia informado, assim, conteúdo de assédio sexual, incentivo a suicídio, cyberbullying, também a própria plataforma já tem que fazer essa filtragem para que esse conteúdo não chegue aos menores. Uhum. E existe aquele botãozinho de denunciar? Existe. Então, um outro ponto importante é porque antes dessa lei, para retirar um conteúdo do ar, era somente através de uma decisão judicial. Uhum. E agora, ela fica um pouco mais flexível em relação a isso. Tem o direito ao contraditório se o conteúdo for retirado de forma indevida, mas também a possibilidade de denunciar, ela fica mais favorável aos pais e também à sociedade que tem o dever de zelar por essa criança. Entendido. Bom, então, que venha o ECA digital, não é mesmo? Sim. Com todos os benefícios aí de proteção que a criança e o adolescente merecem. Com certeza. E isso não exclui o trabalho dentro de casa, né, Helena? Não, a lei, inclusive, ela dá uma responsabilidade maior para a família, porque ela passa também, como tem a plataforma, ela tem que se adequar para os menores, mas os pais também têm que se adequar. E também tem um dever de fiscalização. A própria lei, ela prevê essa responsabilidade dos pais. Entendido. Eu queria te agradecer, Helena, pela gentileza, então, e pelas explicações aqui conosco, tá? Eu quem agradeço. Bom dia. Bom dia.